Vai ter que pôr o calço aqui de novo, ver se um pedacinho de papel, um papelãozinho, pra não ficar sujando o seu. Boa tarde, boa noite, bom dia, povo de Deus. Ops, ainda bem que tirou o título, foi muito. Não, mas tá pra trás. Exagerou. Faz aí comigo. É bom, e assim. Bom dia, boa tarde, boa noite, todo mundo. Kika, bom dia, minha filha. Deus te abençoe. Wagner, bom dia. Quer dizer, bom dia. Porque tem sol, né? É boa noite, 19 horas. Vai dar 19 horas, falta 3 minutos. Né? Tudo bem. Silvana. Boa noite, graça e paz de todo mundo. Vamos chegando aí, povo de Deus. Vamos chegando, vamos chegando. Simone, graça e paz, minha filha. Deus te abençoe. Robson, graça e paz. Salut, Rosinei. Deus te abençoe. Eita, Kika, e é nóis, hein? Leonardo Vicent. Deus te abençoe, meu filho. Xerri, bem-vinda, Xerri. Carola, Deus te abençoe. Pastora Laésio, Ricardo, Deus abençoe. Isso, vão se cumprimentando aí, todo mundo. Isso, vai chamando o povo aí. Salut, Carola. Deus abençoe. Luiz, quanto tempo, Luiz? Eu lembro todo sempre. Luiz, vai buscar pupunha. Chad, Deus te abençoe, meu filho. Grande abraço. Dê um abraço na Sandra aí por mim, Luiz. E aí, Darley? Agora tá dando tudo certo, né? Graça e paz. Pastorzão, Deus abençoe. Mari, bem-vinda, minha filha. Deus te abençoe. Deixa o povo ir chegando aí. Eu vou procurando meu texto aqui. Que o Senhor nos abençoe. Deus abençoe a todos aí, Chad. Deus abençoe. Aleluia. Vamos lá, povo de Deus. Ô, Pedinho. Boa tarde, Pedinho. Beijo, Pedinho. Grande abraço pra você, Pedinho. Tô com saudade de você, Pedinho. Deus te abençoe. Aí, Jimmy. Deus te abençoe. Michele, Deus te abençoe, minha filha. Quanto tempo. Quanto tempo, né? Deus abençoe. Faz muito tempo. Quantas horas é aí agora, Simone? Onde você está na Espanha, minha filha? Aí é quantas horas? Ildete, bem-vinda, minha filha. Deus te abençoe. E aí, Pedroca? Bem-vindo, Pedro, meu batera preferido. Deus te abençoe. Glória a Deus, né, Michele? O tempo passa, mas a gente se vê. Graças a Deus. Que o Senhor abençoe a todos. A nós todos, né? Aleluia. Nós vamos trabalhar em Gênesis hoje. Eu sei que Deus tem uma palavra bem interessante para nós, né?
É uma palavra bem interessante. Você vai lá para Gênesis 45, tá? Depois a gente vai voltar um pouquinho. Só queria pedir para baixar um pouquinho o som, se eu tô pré. Aleluia. Aldayen. Salut Aziz, comment vas-tu mon frère? T'as toujours gardé à la maison, bah c'est bien. Comment ça va? You ready? Hajime! Grande abraço, meu querido. Deus te abençoe aí, esposa, as filhas. Né? Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Grande abraço. Aí, Felipe. Deus te abençoe, Felipe. Bem-vindo. Para você que está entrando agora, vai lá para Gênesis 45, deixa lá. Deixa lá em Gênesis 45. Aleluia. Então vamos começar às 19h05 para dar tempo das pessoas entrarem. Tá? 5 minutinhos. Falta 3 minutinhos, tá bem? Agora são 19h02. Daqui a pouco a gente vai estar fazendo uma oração e fazendo a leitura da palavra. Enquanto isso, as pessoas vão se sintonizando aí. Essa coisa de internet até que é bom, né? Tá tendo mais culto do que antes. É uma boa ferramenta. Ricardo Souza, abraço, meu filho. Deus te abençoe. O Almir tá aí mandando mensagem para CCP. Fala para ele entrar online aí que tem culto. Deus abençoe. Teidinei. Quem que é Teidinei? Bem-vindo, Teidinei, mas me ajuda a lembrar aí, não tô lembrando. Deus abençoe, bem-vindos. Maria José, bem-vinda, minha filha. A Simone. Glória a Deus. Isso mesmo, Michele. Muito obrigado. Obrigado pelas orações. De Cássia. Ore mesmo. Ore por nós. A Simone está querendo fazer esse escuto todo dia. É isso, Simone? É isso aí, Michele. Ore mesmo por nós, viu? Deus abençoe. 20 segundos. Marta, Deus te abençoe, Marta. Bem-vinda, Marta. Vanesca, grande abraço. Deus te abençoe, bem-vinda. Glória a Deus. Vamos participar. Vamos participar. E você que está online aí, vai dando amém. Glória a Deus. E vamos juntos realmente fazer uma corrente de oração, de palavra, de bênção, né? E eu sei que o Senhor está nos ouvindo. Glória a Deus. Vamos orar. São 19h05. Podemos orar? Glória a Deus. Deixa a tua Bíblia então aí, aberta, em Gênesis 45. Maria da Guiar. Deus abençoe. Obrigado, Marta. Rita, bem-vinda, Rita. Deus te abençoe. Jacira. Grande abraço, Jacira. Deus abençoe a todos aí. Vamos lá, vamos orar em nome de Jesus. Coloque a tua vida diante do Senhor e faça a sua oração. Peça para o Espírito Santo falar com você através dessa palavra que nós vamos falar hoje.
Eu sei que é uma palavra poderosa e ela vai estar mexendo um pouco com a gente. Ah, Maria Dáguia, ou da Guia, mãe da Simone. Bem-vinda, Dona Maria, e Deus abençoe a senhora e toda a sua família. O Espírito Santo ele vai estar ministrando em nossos corações o nosso homem interior e certamente nós vamos, nesses minutinhos que a gente vai estar em conexão aqui, o Senhor vai estar ministrando em cada um de nós. Diz para mim se o som aí tá bom, se a imagem tá boa, se tá tudo ok, como é que tá por aí? Fale para mim alguém, só me dá um toque para a gente poder orar. Para ver se abaixa o som, se levanta, se que faz, ou se tá tudo ok. Dá um toque aí. Abra a tua Bíblia, em Gênesis 45, deixa aberta, deixa eu só pegar uma resposta aí de como é que tá. Tá top, Jimmy? Ok. Vamos lá então. Vamos orar em nome de Jesus. Bem-vinda, Adriele, minha filha querida. Deus te abençoe. Marisa, Deus te abençoe, Marisa. Bem-vinda. Obrigado. Se o som tá bom, então tá bom. Vamos orar. Mantenha a tua Bíblia aberta no livro de Gênesis 45 e a gente vai estar orando em nome de Jesus. Sim, a gente vai estar orando, viu, Michele? Vamos estar orando para que o Senhor aplaque essa dengue aí, tá? Em nome de Jesus. Vamos orar. Papai, no nome de Jesus, nós te agradecemos pelo privilégio que temos, ó Deus, com os recursos, ó Pai, que o Senhor tem nos dado, de podermos ainda estarmos unidos num propósito, não unidos no corpo, mas unidos, ó Deus, no espírito e também, ó Deus, naquilo que o Senhor tem nos dado como ferramenta para, ó Deus, estarmos celebrando, ó Deus, a graça e a presença do Senhor em nós. Deus, a nossa oração é para agradecer pela vida, pela saúde. Eu oro, ó Deus, para que o Senhor visite ali a cidade da Michele, repreendendo aquela enfermidade, aquela dengue que tem, ó Deus, assolado as vidas ali. Ó Deus, que seja repreendida toda enfermidade, seja repreendido todo vírus, toda epidemia, toda pandemia, todo espírito de morte, seja repreendido na autoridade do nome do Senhor Jesus Cristo, e que nós possamos viver, ó Deus, dias de bênção e vida abundante no Senhor, em nome de Jesus. Deus, guarda os casais, guarda as famílias, os filhos, ó Deus, guarde as gerações, que todos nós possamos estar conectados, ó Deus, no Senhor, através do Teu Espírito Santo em nós, e que a Tua vontade seja estabelecida e que o Teu nome seja exaltado sempre em nossas vidas e através de nós. Capacita-nos nesse momento e que o Teu Espírito, ó Deus, tenha toda a liberdade para ministrar em nossos corações como lhe aprouver, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Cadê a tia Tu? A tia Tu tá aí, Marisa? Tia Tu, grande beijo, tia Tu. Muita saudade, tia Tu. Muitas saudades. Eu creio que até no meio do ano a gente vai se ver, tomar aquele cafezinho e contar aquelas piadas boas que a gente tem. Piada de crente, né, tia Tu? Deus abençoe, grande beijo. Amo a senhora. Grande beijo. Fica com Deus. Vamos lá. Glórias a Deus. Então a sua Bíblia está aberta no livro de Gênesis, capítulo 45. Vamos lá juntos. Dá uma olhada aí a partir do versículo 1. A gente vai até o versículo 8, tá bem? Vamos ler todos esses versículos para a gente se situar, tá? Para a gente se situar. É isso aí, tia Tu. Vamos lá. Vamos estar compartilhando da palavra de Deus. Diz assim então no versículo 1. Então José não se podia conter diante de todos os que estavam com ele e clamou: fazei sair todos daqui, a todo varão. E ninguém ficou com ele quando José se deu a conhecer a seus irmãos. E levantou a sua voz com choro, de maneira que os egípcios o ouviam, e a casa de Faraó o ouviu. E disse José a seus irmãos: eu sou José, vive ainda meu pai? E seus irmãos não lhe puderam responder, porque estavam pasmados diante da sua face.
E disse José a seus irmãos: peço-vos, chegai-vos a mim. E chegaram-se. Então disse ele: eu sou José, o vosso irmão, a quem vendestes para o Egito. Agora, pois, não vos entristeçais, nem vos pese aos vossos olhos por me haverdes vendido para cá, porque para a conservação da vida Deus me enviou diante da vossa face. Porque já houve 2 anos de fome no meio da terra, e ainda restam 5 anos, em que não haverá lavoura nem cega. Versículo 7. Pelo que Deus me enviou diante da vossa face para conservar a vossa sucessão na terra e para guardar-vos em vida por um grande livramento. Assim, não fostes vós que me enviastes para cá, senão Deus, que me tem posto por pai de Faraó e por senhor de toda a sua casa, e como regente em toda a terra do Egito. Até aqui. A gente se situa aqui no momento em que a fome estava no seu 2º ano em toda a terra, não só no Egito, como em toda a terra. Não é? No Egito não tinha fome porque José ele teve aquela revelação do sonho de Faraó, né? E acontece que no entendimento da revelação do sonho, ele entendeu que toda a terra sofreria 7 anos, teria 7 anos de fartura e sofreria 7 anos de escassez. O Felipe disse que o áudio parou. Como é que tá por aí? Parou para todo mundo? Como é que tá o áudio, gente? Fala aí, porque se tiver parado o áudio só vale a pena. O seu tá normal, né, Felipe? Ô Jimmy. Normal, parou não. Felipe, dá uma olhada aí. Dá uma mexidinha aí que pra todo mundo tá bem. Estão todos ouvindo. Felipe, dá uma olhada no seu aparelho aí, tá bem? Então, olha o que acontece. Falou, Felipe. Olha o que acontece. Nesse 2º ano de escassez, a família de José, né? Eles desceram ao Egito em busca de mantimento, assim como todos os povos estavam vindo e buscando recurso, porque eles souberam que no Egito tinham que comer, tá? Então, olha só, com a estratégia de José, aquela ideia maravilhosa de guardar e estocar alimento, por causa da colheita dos 7 anos, né? Eles guardaram alimento em todas as cidades do Egito. Eles construíram, não é, os greniers, como é que chama isso? Os celeiros para estocar o alimento, né? Então eles tinham alimento para vender e para negociar. E o que acontece é que os irmãos de José vieram. Salut Jean-Max, je t'embrasse mon frère. Comment ça va toi, toute la famille? La réunion, elle va bien? Que Dieu vous bénisse Jean-Max. Que Dieu vous bénisse autant que pasteur en nome de Dieu. Que Dieu vous garde, ainsi que tes enfants. Que Dieu vous bénisse. Bisous à tous et aussi un bisou à toute la communauté Libre Accès. Je suis désolé, mais c'est en portugais, Jean-Max. Je n'ai pas de traduction, mais voilà. Je suis en train de parler en Genèse 45. On parle de la famine qui a régné pendant 7 ans sur toute la terre, sauf en Égypte. Que Dieu vous bénisse. Então, o que acontece é que os irmãos de José estavam ali, e aqui nesse primeiro versículo que nós vimos, José, ele estava diante dos seus irmãos, estava cheio de homens ali, e José mandou sair todo mundo, ficaram só os irmãos. E José, no versículo 2, no versículo 1, ele se deu a conhecer.
No versículo 2, ele levantou a sua voz com choro. E aqui esse choro, nós percebemos que não foi um choro, um simples choro, mas aqui foi um choro de libertação. De libertação. Você pode pôr uma vinha para mim, por favor? Foi um choro de libertação, porque aqui diz assim, que os egípcios ouviram, a casa de Faraó o ouviu. Então foi assim, um choro tremendo, foi um choro muito forte, muito forte. E ele se dá a conhecer no versículo 3, quando diz: eu sou José. E ele quis saber logo do pai, e os seus irmãos ficaram tão pasmos que eles perderam a voz, não responderam. E ele pede para você chegar a ele no versículo 4, e ele diz: eu sou José, o vosso irmão a quem vendestes para o Egito. E os irmãos estão ali olhando para ele, eu imagino a cena, sem entender, com dificuldade até para crer, não é? Porque depois de tanto tempo que ele tinha sido vendido para aquela caravana de amalequitas que estava indo para o Egito negociar, venderam José para essa caravana de amalequita, que venderam para o Egito, e ali ele trabalhou na casa de Potifar, toda aquela história, aquele episódio com a mulher de Potifar, a prisão. Mas a Bíblia diz assim que aonde José estava, Deus ia assim prosperando, abençoando as mãos dele, até na cadeia, ele foi chefe até lá. Mas eu não quero falar sobre isso. Primeiramente eu quero falar desse versículo aqui, dessa fala de José, e queria que você ficasse assim atento, né? Nesse versículo 5, dê uma olhada aí na tua Bíblia, esse versículo 5, quando ele diz assim, ó: agora, pois, não vos entristeçais, nem vos pese os vossos olhos por me haverdes vendido para cá, porque para a conservação da vida Deus me enviou diante da vossa face. Guarde esse versículo, nós vamos precisar dele, do entendimento dele, porque essa fala aqui é de alguém que passou por um processo. E aí, seguindo, ele fala da fome, os 5 anos que restam ainda no versículo 6, e o versículo 7, olha, o versículo 5, agora o versículo 7. Pelo que Deus me enviou diante da vossa face, para conservar a vossa sucessão na terra, e para guardar-vos em vida, e por um grande livramento. Guarde esse versículo também, o 5, o 7, o entendimento de José, quando ele diz: guardar-vos a vida por um grande livramento. E o versículo 8 continua, esse homem que viveu uma experiência: assim não foste vós que me enviastes para cá, senão Deus, que me tem posto por pai de Faraó e por senhor de toda a sua casa e como regente em toda a terra do Egito. Então, olha só, isso aqui é uma fala de alguém que está discernindo as coisas, está discernindo os tempos, está discernindo os acontecimentos, e ele está entendendo que toda essa experiência que ele viveu, houve uma permissão de Deus, e além da permissão, um propósito específico. Além da permissão de Deus, um propósito. Porque ele disse assim, ó: não foste vós. Não é nada disso. Ele diz assim, ó: porque nem vos pese os vossos olhos por me haverdes vendido para cá, porque para a conservação da vida Deus me enviou diante da vossa face. Então foi Deus que enviou, está entendendo?
Foi Deus que enviou. E aí ele diz assim, ó, pelo que Deus me enviou, né? Pelo que Deus me enviou, no versículo 7. Pelo que Deus me enviou diante da vossa face para conservar a vossa sucessão na terra, para guardar-vos em vida por um grande livramento. Então você quer a fala de alguém que está entendendo direção de Deus, alguém que está entendendo o propósito de Deus, porque ele entendeu que foi Deus, ele entendeu o porquê que Deus fez isso, que é para conservar a sucessão na terra da vossa vida, para conservar a vossa sucessão na terra e para guardar-vos a vida com grande livramento. E no versículo 8 fala assim, não fostes vós que me enviastes para cá, não é? Não fostes vós. Então olha só, um entendimento além de sentimento, de alma, mas assim, uma alma que viveu uma experiência, uma alma que sofreu uma mudança, uma alma que viveu uma experiência com Deus. Porque nesse último versículo que nós lemos, assim, não fostes vós que me enviastes para cá, senão Deus que me tem posto por pai de Faraó e por senhor de toda a sua casa e como regente em toda a terra do Egito. Não é? Então abaixo de Faraó era José. Era José para cuidar de tudo ali. Para cuidar do Egito. Era um governador de toda a terra. Então abaixo de Faraó tinha que passar por José. Tinha que passar por José. E aqui ele nesse nível agora de conquista, que não foi sem muitas experiências dolorosas, não é? Mas agora ele já está numa posição, e além de estar numa posição de um líder de relevância dentro de um país tão importante como o Egito da época, e agora se torna ainda mais importante porque ele se tornou o celeiro de alimento do mundo, não é? É o celeiro para alimentar as nações, o povo fazia caravanas e vinham, e o Egito enriqueceu com tudo isso, e Faraó enriqueceu por causa de uma estratégia de José, mas tudo isso porque é um homem que viveu uma experiência, é um homem que viveu momentos ímpares com Deus, dentro de cisterna, tendo sido jogado pelos próprios irmãos, um homem que foi vendido para uma caravana que passava por ali, que tiraram ele do buraco, que foi vendido pelos seus irmãos, e depois vendido de novo para uma terra longínqua, uma terra onde ele não conhecia, viveu uma calúnia que custou para ele um preço muito alto de estar preso, sem dever, preso inocente, sobreviveu ali, passou por essa experiência, e dali ele sai agora e é nomeado como governador, como o segundo depois de Faraó. Então o que é mais importante a gente notar aqui, além de toda essa conquista, que o cara saiu da masmorra, daquela prisão, para se tornar o governador daquela terra que o condenou, é uma grande conquista, algo ímpar, algo ímpar. Graça e paz, Tiléo, Deus te abençoe, homem de Deus. Muita saudade de você, você está sempre aqui no meu coração. Grande beijo, Tiléo, você é um profeta de Deus. Então, além desse nível de conquista que José está vivendo, ter sido tirado de uma prisão e colocado num trono como governador, essa conquista está muito clara, todo mundo fala sobre ela e a gente glorifica a Deus, mas eu quero falar de outro nível de conquista. Essa aqui foi uma conquista no natural, do físico, uma conquista financeira. Isso aqui é uma conquista que está todo mundo percebendo. Uau, José se tornou governador, aleluia.
Como pode? Quem fez isso? Como pode um homem viver tudo isso? Tudo muito lindo e que glorifica o nome do Senhor, que diz que a mão do Senhor estava com ele, e tudo que ele punha a mão ele prosperava. Aleluia! Mas tem outra prosperidade a qual eu quero falar. Eu quero trazer nessa noite, nessa tarde, para quem está em tarde, e nesta noite, e nesse dia, e nesta hora, além dessa conquista que nós podemos ver na vida de José e através da vida dele, porque o Egito prosperou graças a ele, claro, primeiramente a Deus em sua vida, não é? Através dele, Deus assim prosperou essa terra e deu alimento para todos, olhando, né, para as 12 tribos aí, os filhos de Jacó, agora Israel. Eu quero falar de outra conquista, que vai muito além de ser governador. Talvez você nunca vai ser um governador de uma terra, de um país, de uma cidade, mas você pode ser governador de uma terra muito mais importante, que é a terra do nosso coração. Eu quero falar desse nível de conquista, por isso que eu falei para você do versículo 5, versículo 7, versículo 8, daquilo que Deus fez na vida de José. A conquista como homem, todos estão vendo, ele é governador agora. Mas tem uma conquista que eu sei que nós podemos também vivê-la em nossas vidas. Aqui no versículo 5, ele começa a mostrar esse discernimento como homem de Deus. Ele diz para os seus irmãos assim: não vos entristeçais nem pese os vossos olhos, por me haverdes vendido para cá. Sabe o que é isso? Não preocupa não. Não ficam se matando aí porque vocês fizeram isso não. Está entendendo? Agora não vos entristeçais. Aí a parte B do versículo fala assim, porque para a conservação da vida Deus me trouxe, Deus me enviou diante da vossa face. Olha o discernimento. Foi para a conservação da vida e da posteridade. Assim como a gente vê no 7, pelo que Deus me enviou. Deus me enviou diante da vossa face, para conservar a vossa sucessão. E aí no versículo 8 ele fala assim, assim não fostes vós que me enviaste para cá, senão Deus. E aí ele conta onde Deus tem, nas áreas que Deus tem o estabelecido, não é? Ele diz, Deus que me tem posto. E aí ele diz, pai de Faraó, senhor de toda a sua casa e regente do país. Ele expõe o entendimento. Você pode subir aquela luz ali um pouquinho, por favor? Tá pegando aqui, tá me dando uns flash aqui no olho. Tem o Gleice aqui, o Gleice tá me secretariando aqui. Estamos trabalhando junto, irmão. Não tô sozinho não, né? Tá entendendo? Muito obrigado. O que acontece? Com essa fala, isso aqui mostra um homem que foi mudado. Porque normalmente a gente pensaria o quê? De alguém que sofreu o que ele sofreu, dentro de uma situação dessa aqui. Quando está ali todos os seus algozes, não é? Que é a sua própria família, seus irmãos. Não é? Ele podia fazer o que queria, podia meter eles todos na cadeia, não podia? Agora eu vou vingar. O tempo que eu fiquei na cisterna que vocês me jogaram, porque eu posso. O tempo que eu fiquei preso e as calúnias que eu sofri e tudo que eu sofri, agora vocês vão pagar. Vocês estão na terra do Egito e já podia chamar, porque ele era o manda-chuva ali. Já podia falar na hora, tranca esses caras, não quero saber. E tem mais, traz o pai dele aqui, quero ele aqui perto de mim, sem se identificar. Poderia vingar agora. Vingar agora. Mas só que o discurso dele não é alguém que quer vingar, não.
O discurso dele agora é de alguém que entendeu tudo o que aconteceu. E ele já inocenta os irmãos, não se preocupe. Não se culpem. Não pese os vossos olhos, nem fica triste. Eu entendi porque foi Deus que me mandou para cá. Foi Deus que me enviou diante de vós. E aí, essa fala dele aqui mostra alguém que sofreu uma mudança. E aí eu quero convidar você para você vir cá para o capítulo 41. A gente lembra aqui nesse capítulo 45 esse choro do versículo 2, que fala assim que os egípcios ouviram, a casa de Faraó ouviu, todo mundo ouviu. Então foi um urro de libertação. Foi um choro, não foi só um suspiro. Foi um choro que todos ouviram. E agora a gente volta. Eu quero te convidar a vir para cá no capítulo 41. Olha só no capítulo 41 de Gênesis. O que acontece aqui no versículo 49? Assim ajuntou José, que está falando dos 7 anos de abundância, né? Assim ajuntou José muitíssimo trigo, como, versículo 49, tá? Como a areia do mar, até que cessou de contar, porquanto não havia numeração. Tinha tanto, ajuntou tanto nos celeiros que eles pararam. Olha que chegou na quantidade, não dá para contar mais. 999.999, não sei o que, e chegou no ponto, só para de contar, vamos continuar jogando aí. A gente não sabe mais, encheu, não é? E aí eu quero te chamar a sua atenção aqui para o versículo 50. Olha só. E nasceram a José 2 filhos, antes que viesse o ano de fome, que lhe deu a Zenate, filha de Potífera, sacerdote de On. Versículo 51. E chamou José o nome do primogênito Manassés, porque disse: Deus me fez esquecer de todo o meu trabalho e de toda a casa de meu pai. E o versículo 52. E o nome do segundo chamou Efraim, porque disse: Deus me fez crescer na terra da minha aflição. Então agora, olha só, o que é isso? Isso aqui tem um significado tremendo. Isso aqui é o significado de alguém que foi curado por Deus. Sabe por quê? Você lembra lá, quando os irmãos vieram, ele não reconheceu todos? Sabia que eram os irmãos? Sabia? Sim. Então ele não esqueceu dos irmãos. Ele não esqueceu. Então o que é isso? Que ele diz assim: e chamou José o nome do primogênito, ou seja, o primeiro, chamou o que? De Manassés. Manassés. O que significa esse nome? Por que pôs esse nome no menino? Porque disse: Deus me fez esquecer de todo o meu trabalho. E que mais? De toda a casa de meu pai. Você acha que ele esqueceu dos trabalhos que ele viveu? Você acha que ele esqueceu da casa do pai dele? A gente nunca esquece os nossos irmãos, nossos pais. Esse esqueceu aqui é assim: eu já não sofro mais quando eu lembro. Sabe a cura que a gente recebe? Você já viu aquela ilustração do espinho? Que quando você espreme o espinho, não é? Primeiro tem um espinho, e toda hora que o espinho entrou na carne e cicatrizou, ele ficou ali dentro. E toda vez que você esbarra naquele lugar, dói muito. Dói muito. Então aquele espinho, apesar de ter só uma cicatriz, ele está sempre doendo, porque sempre que você toca, dói. Aí o que tem que fazer? Abrir o lugar onde entrou o espinho, espremer ele para fora. A hora que você espreme, sai pus, deve cheirar mal, porque já faz muito tempo que aquilo está ali dentro, e o espinho sai e espreme, e essa sujeira sai de dentro para fora, e a cura vem vindo,
de dentro para fora e cicatriza. Agora essa cicatriz está do mesmo jeito da outra, porém com uma grande diferença. Você pode esbarrar, ela não dói mais. Por quê? Porque tirou o espinho que estava ali dentro. Então a cura veio de dentro para fora, agora já não dói mais. Ele nunca esquece, porque tem uma cicatriz, só que ela não dói. Isso é a cura que nós temos que passar. Foi a cura que certamente José passou, quando ele disse que esqueceu, quando ele pôs Manassés, ele falou: esqueci de todo o trabalho, é toda a fadiga que ele passou. Imagina você estar numa caravana de um povo que você não fala nem a língua, e que você foi vendido pelos teus próprios irmãos. Imagina a ferida que isso vai abrindo. E sem contar aquela situação dos irmãos que sempre se levantavam, não é? Em cada situação eles sempre se levantavam e eles estavam jurando José. Então isso foi abrindo desde menino uma ferida com relação aos seus irmãos. Porque os seus irmãos, eles tramavam contra ele. A gente precisa eliminar esse moleque. Ele fica nos entregando, falando da gente para o pai, não é? Deram um jeito nele quando ele foi lá para visitar. Porque o pai mandou ele ir lá ver como que estava o rebanho e como que estavam os irmãos. Eles o pegaram e mataram um animal. Aquela capa, lembra da capa que Jacó fez para ele? Lambuzaram de sangue, catou José, jogou dentro de uma cisterna seca e foram para casa. Aqui, pai, ó, um bicho matou o teu filho. Um bicho matou ele. Está aqui só a capa cheia de sangue. Lembra que quando Jacó chorou amargamente? Então você acha que isso ele esqueceu? Não. Na verdade, isso estava dentro dele. E quando aqui ele fala que esqueceu a casa, cadê? Deus me fez, cadê o versículo? 51. Esqueceu todo o trabalho e de toda a casa de meu pai. Sabe esse esquecer aí? Ele lembra de tudo aquilo que aconteceu, mas só que não dói mais. Ele foi curado na alma. Ele sofreu uma cura, ou ele experimentou uma cura tremenda de Deus. E o segundo filho, ele coloca o nome de Efraim. Porque Deus me fez crescer na terra da minha aflição. No lugar da aflição. Agora ele coloca o nome do segundo filho de Efraim, porque ele prosperou no lugar da aflição. Sabe? Essa cura que ele recebeu, essa libertação na alma, ao ponto de falar assim: eu esqueci a casa do meu pai. Quer dizer, eu já não sofro mais, tudo aquilo que meus irmãos fizeram já não me faz mal nenhum. Sabe aqueles abusos, aquele sofrimento, aquelas amarguras que nós passamos, sabe? Tudo aquilo que nós sofremos, aquilo foi acumulando feridas. Aquilo foi trazendo um acúmulo, sabe, as experiências ruins que a gente vive. Me traiu, me abandonou, me deixou, me roubou, tentou contra a minha vida, sabe, essas feridas que vai sendo aberta, abusou de mim, sabe? Nós vivemos uma geração que foi muito abusada pelos seus parentes, seus familiares, abusada em todos os níveis. E isso vai abrindo feridas profundas. Assim como José ele viveu essa experiência de ser ferido por seus irmãos. Uma trama diabólica dos irmãos contra o irmão. E José então ele carregou isso, e ele foi para o Egito com isso, ele foi naquela caravana com isso, entrou na casa de Potifar com isso, foi para a cadeia com isso. Mas ele saiu da cadeia, Deus o tirou da cadeia. E José tinha isso dentro dele, tudo que ele viveu, assim como nós vivemos as nossas experiências. Tantas experiências negativas que nós vivemos, tantas coisas que nós passamos, sabe? Isso vai ferindo a nossa alma. E a gente vai guardando esses rancores. E isso nos faz ir tomando decisões e atitudes de nos fecharmos. Como defesa, para não nos machucarmos mais. A gente vai se blindando, vai levantando fortalezas na nossa alma para não nos ferirmos mais, para não passarmos de novo por aquela experiência que nos machucou, que nos feriu. E sabe o que acontece? Enquanto a gente vai ficando com essas feridas fechadas,
em nós mesmos. A gente fica alimentando essas feridas. Eu te perdoei, mas não esqueci não, viu? Não torna noutra não, viu? Sabe assim, a gente vai ficando sempre guardado. A gente vai ficando numa posição de defesa, não é? E nós vamos assim nos protegendo, e a tendência é nos ilharmos e ficarmos só, ficarmos presos por causa da experiência dolorosa que nós vivemos. Não, eu não confio mais. Quantas vezes eu ouvi mulher falar, não confio mais em homem, pastor. Não confio nessa raça mais. Sabe? Por quê? Viveu uma experiência que machucou, foi uma experiência dolorosa. E isso vai blindando a alma da pessoa no sentido de se fechar para o mundo, se fechar para relacionamentos, para as coisas. Vai se fechando, a gente vai se fechando por causa da ferida, e automaticamente, sem que a gente perceba, nós nos fechamos também para as novidades de Deus, para as benesses que Deus ainda tem para revelar em nossa vida e através de nós. Porque a gente está se guardando para não se ferir, a gente começa, sem perceber, se guardar também daquilo que Deus quer fazer em nós e tem para fazer através de nós. Então a tendência da pessoa ferida é ferir. Todo ferido fere, mas todo aquele que vive uma experiência de cura, ele se torna um vaso de óleo de cura, de azeite de cura. Ele se torna um depósito de cura, porque o falar dele, ele traz cura. O falar da pessoa que recebeu cura, o linguajar dele, ele traz cura daqueles que o ouvem. E a gente vê isso lá naqueles versículos que nós lemos aqui do capítulo 45. José, ele pôde discernir o que Deus estava fazendo, porque ele foi curado, e aí ele entendeu o propósito de Deus. E automaticamente, por causa dessa cura, que eu esqueci do meu trabalho, e eu esqueci também da casa do meu pai. E tem mais, Efraim, Deus me prosperou no lugar da minha aflição. E aí quando a gente vê no capítulo 45, já é aquele cara que foi curado. Então o cara que foi curado das aflições e da casa do pai, de todos os trabalhos que ele viveu, ele agora começa a discernir a obra de Deus. Ele começa a discernir, Deus está por trás disso. Deus fez convergir na vontade dele aquilo que era para ser a minha derrota. Ele fez ser a minha ascensão e a minha vitória. E ele me prosperou no lugar da minha aflição, onde era para mim viver aflição. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. O Senhor nos prospera nos lugares das nossas aflições. O Senhor nos prospera porque continua sendo Deus na nossa vida. Sabe? E aqui quando ele fala em versículos 5, 7 e 8... foi Deus que fez isso. Você vê um discurso de alguém que recebeu a cura de Deus. Ele recebeu a cura de Deus e agora, preste atenção, ele está curando os irmãos. Ele está curando os seus irmãos, porque agora a ferida estava nos irmãos. Sabe por quê? Os irmãos ficaram de boca aberta. Eles não conseguiram esboçar uma resposta. José, ele é o governador dessa terra. E aí essa palavra dele aqui desses versículos traz cura para os seus irmãos, porque era Israel que estava ali, as 12 tribos, são os pais de Israel. Está entendendo? Ali agora está diante da nação de Israel. E essa nação tinha que começar curada. Esse povo precisava de começar com cura primeiramente. E José, ele se torna não só o provedor de alimento, para poder matar a fome, ele se torna o provedor da unção da cura e da libertação. Que o nome do Senhor seja glorificado. Sabe por quê? Pensa nos irmãos aqui agora, escutando José com aquele choro, primeiramente, que todo mundo ouviu, que chegou a estremecer ali dentro. Agora ele diz assim para eles: chegai-vos a mim, chegai-vos a mim. Ele diz assim, eu sou José. E ele diz no 4 assim, peço-vos, chegai-vos a mim. E chegar, ele disse assim, eu sou José. Chega aqui, deixa eu te falar, eu sou José. Eu sou José. Então ele disse, eu sou José, vosso irmão. Tem que trazer a memória, tem que espremer o espinho, gente.
Tem que espremer o espinho primeiro para que haja a cura de dentro para fora. Então ele toca no espinho e diz assim: ó, eu sou José, a quem vendestes para o Egito. Se você já imaginou agora o filme que veio na cabeça desses caras, desses irmãos, eram muitos, né? Pensa agora o nó que deu, eles lembraram lá atrás, porque fala assim: ó, eu sou José, o vosso irmão, eu continuo sendo teu irmão, entendeu? E eu sou aquele, sabe quem que eu sou eu? Eu sou aquele que vocês venderam para o Egito. Aí eles lembraram toda a cena, tirando daquela cisterna, vendendo, negociando, pegando dinheiro pela vida do irmão, raça de víboras. Não é? Ele não falou isso não. Ele disse: eu sou seu irmão, vocês me venderam. Aí trouxe, foi lá no espinho, abriu, porque isso aqui doeu, hein? Eu sou aquele que você feriu, aquele que você traiu, tá entendendo? Eu sou ele. Eu sou aquele a quem vocês venderam, que vocês mentiram pro meu pai. Eu sou aquele. Mas aí, depois de espremer esse espinho assim, de dentro para fora, e os caras ficaram meio que sem posição, agora vem, ele derrama o bálsamo em cima daquela ferida, irmãos. Olha isso aqui. Não vos entristeçais, nem vos pese os vossos olhos por me haverdes vendido para cá. Porque foi para a conservação da vida. Deus me enviou diante da vossa face. Uau! Você sabe que Deus quer quando Ele quer, Ele usa até o capeta, entendeu? Até o diabo tem que obedecer. Deus usa quem Ele quer. Usa anjo, usa mula, usa uns bichos doidos aí que eu gosto de ver. Coisa que eu acho bom é ver uns caras quando ele tá tudo tatuado, pregando, faça aí, ó. Deus faz do lixo um luxo para a glória dele. Aleluia. E aí, para a cura continuar e se completar, ele diz assim: pelo que Deus me enviou diante da vossa face, para conservar a vossa sucessão na terra, para guardar-vos em vida por um grande livramento. Eu estou aqui, é Deus que me colocou aqui, para ser bênção na tua vida. Já está perdoado. Aquele choro lá foi o choro do perdão. Foi um urra. O momento da cura, irmãos, a gente chora. Mas depois que é curado, aí você começa a entender: não é Deus, foi Deus. Olha só, Deus agiu nessa situação. Assim não fostes vós, no versículo 8, que me enviastes para cá, senão Deus, que me tem posto por pai de Faraó. E aí ele vai enumerando agora: pai de Faraó, senhor de toda a sua casa e regente de toda a terra do Egito. Aleluia. Eu prosperei. Tá vendo? Isso aqui foi para conservar, para ter comida para dar para vocês e para as nações na terra. Além disso, além de me prosperar no físico, ele me prosperou no espírito. Aqui tem óleo de cura. Eu sou um vaso que tem bálsamo de Gileade para a tua vida. Que Deus te abençoe. Que Deus te cure e te liberte. Em nome de Jesus. Faça como José. Permita ser curado e liberto, para que você entenda os propósitos de Deus para a tua vida, e através da tua vida, certamente, você será um celeiro que alimenta e um vaso de óleo que cura. Receba a cura. Receba a libertação. Em nome de Jesus. Deus te abençoe. Eu quero orar com você. Pai, no nome de Jesus, nós rendemos graças ao Senhor, porque o Senhor é bom e tem cuidado de nós. Louvamos a Ti, Deus, porque a Tua palavra nos encoraja e nos exorta a nos levantarmos e decidirmos, Senhor, a ser curados. Que o Senhor nos dê força e decisão de sermos curados e libertos. E que o passado não seja mais um empecilho, pelo contrário, que seja uma mola percussora a nos empurrar para a vitória, a nos impulsionar
para conhecer mais do Senhor e entender os teus mistérios com a nossa vida. Peço, Pai, que o Senhor visite a cada um que está conosco nessa hora, que ainda tem ferida na alma, ferida nos pensamentos por causa das experiências que viveram. Cure-os, ó Deus, em nome de Jesus, e os prospere na terra da sua aflição para a glória do teu nome. E faça desses, ó Deus, que viveram feridos por tantos anos da vida, se torne um instrumento de cura e de libertação, e que o Senhor faça isso com cada um de nós, e que possamos ser sal e luz na terra para a glória do teu nome, em nome de Jesus. Deus te abençoe e até sexta-feira. Grande abraço.